Você conectado em flashscore.com.br, seja muito bem-vindo. Vamos para um pré-jogo daqueles. Já foi final de Copa do Brasil, que é o nosso tema, Internacional e Fluminense. O ano era 1992. Agora é a fase oitavas de final da competição milionária. O título, por exemplo, vale 70 milhões de reais. Só o título, fora o acúmulo de dinheiro ao longo das fases. Se está pelo YouTube, já peço a você o seu like. Já deixa seu like, comenta quanto é que vai ser o jogo, compartilha o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. E aquele convite super especial, uma retribuição ao seu carinho. Tá aqui, ó. QR Code pintando no cantinho da tela. É o nosso aplicativo Flash Score para você ter muita informação na palma da sua mão. Rapaz, hoje ganhamos um reforço internacional para o nosso pré-jogo. Ele gosta de ficar nos bastidores, mas Matheus Damasceno está com a gente aqui para falar sobre esse grande pré-jogo, né? Um grande jogo, efetivamente, Internacional e Fluminense. Apesar, Matheus, da fase do Fluminense. Pós-Copa do Mundo, virou outro time. Tudo bem, hein? Seja bem-vindo, Matheus. Oi, Fábio. Oi para você que está aqui ligado, né, no nosso aplicativo Flash Score, no canal do YouTube, no flashscore.com.br. Pois é, Fábio, são dois momentos diferentes do Fluminense, né? Dentro da Copa do Mundo de Clubes, vence o vice-campeão da Champions, a Inter de Milão, e depois que volta do Campeonato Brasileiro, volta num outro momento, perde todos os jogos até agora, entra num momento de muita pressão, né, dos torcedores. O Abel Ferreira até deu uma entrevista depois de Fluminense e Palmeiras dizendo que os atletas do Fluminense, por tudo que fizeram no Mundial, não mereciam receber as vaias que receberam no Maracanã, mas é um Fluminense realmente bem diferente. E acho que muito tem a ver com a saída do John Arias do time, que deixou o Fluminense um pouco a ver navios ali na frente, então vai atravessando um momento bem complicado pós-Copa do Mundo de Clubes. E vai pegar um Internacional que vem de um resultado ruim dentro de casa, em que ele jogou muito mal o primeiro tempo contra o Vasco. No segundo tempo melhorou. Foram dois tempos distintos. O primeiro foi do Vasco, o segundo foi do Internacional e acabou empatando, frustrando o torcedor. E tem um cara que, obviamente, o torcedor espera muito dele, que é o capitão da equipe, camisa 10, o Alan Patrick, mas quem se destacou nos últimos jogos foi o Carboneiro. O que você tem a falar sobre os destaques do Internacional para esse jogo, Matheus? A gente tem até uma arte, né, na nossa arte Flash Score, a gente tem uma arte que mostra o desempenho do Alan Patrick, né? A gente tem aí o Carboneiro, que marcou contra o Santos e marcou contra o Vasco também, vem sendo muito importante, mas isso passa muito pela boa fase que está sendo vivida pelo Alan Patrick, né? O Alan Patrick, ele, como você falou, é o camisa 10, na temporada atual já são 28 partidas que tem o Alan Patrick, são 12 gols marcados e 11 assistências. Ou seja, quando o Alan Patrick está inspirado, o time do Internacional, ele deslancha e joga bem. O Internacional, não à toa, vem de 4 resultados positivos depois da Copa do Mundo, ao contrário do Fluminense, né? O Inter venceu o Vitória, venceu o Ceará, bateu o Santos jogando na Vila Belmiro e, como você falou, empatou com o Vasco. Então, na temporada passada, quando a gente faz um comparativo do Alan Patrick, Fábio, foram 45 jogos em 2024, com 12 gols e 8 assistências. Nessa temporada, ele já fez a quantidade de gols da temporada passada e passou o número de assistências. Então, Alan Patrick está em evolução, né, a cada jogo que a gente vê do Internacional. É um jogador diferenciado, e a gente sabe disso. A gente vê aí a construção do gol de Carboneiro contra o Santos, né, que sai do goleiro Rocher, vai para o Aguirre, ele vai progredindo ali pela direita, chama Alan Patrick, que dá assistência. Então, quando o Alan Patrick está inspirado, realmente é um momento bem complicado para os adversários do Internacional. Ele foi até substituído contra o Vasco, né? Não ficou até o final. Cobrou uma linda falta no primeiro tempo, que beijou o travessão, mas não teve aquelas grandes atuações. Agora, como você disse, o Carboneiro realmente é uma peça fundamental, né? Tem entrado muito bem. Agora, se o Alan Patrick é algo fundamental, jogando bem ou jogando mal, ele está em campo, o Fluminense não tem aquele cara fundamental, que era o John Arias. Coincidência ou não, depois que o John Arias foi embora, o Fluminense despencou. Aí alguém vai pontuar assim no comentário: não, Azevedo, ele estava no primeiro jogo pós-Copa do Mundo que o Fluminense perdeu na despedida dele contra o Cruzeiro. Ok,
Só que depois ainda tivemos São Paulo, tivemos o Palmeiras, tivemos o Flamengo, e aí o John Arias já não estava mais em campo. Quando perde o Fluminense, se o Inter perde não tendo Alan Patrick, quando perde o Fluminense que não terá mais, né? Porque o John Arias foi vendido, Matheus. Perde muito, né? Muito. E a falta de objetividade no ataque do Fluminense, ela pode ser vista na nossa próxima arte, né? Na partida entre Fluminense e Palmeiras, a gente vai mostrar na tela, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, né? Que o Palmeiras venceu o Fluminense dominou a partida em relação ao número de finalizações, a gente percebe a posse de bola maior também para o time carioca, mas essas finalizações, essas 17 finalizações dadas aí pelo Fluminense, só uma delas foi no alvo. Esse é o problema. Esse é o problema, a falta de objetividade, né? E aí o Cano fica muito perdido ali na frente, o John Kennedy tá voltando aí, mas ainda não tem aquele jogador que a torcida do Fluminense possa depositar aquela confiança que depositava, por exemplo, no John Arias. Então, já tá sentindo realmente a saída do Arias, a torcida do Fluminense, o time tá tendo esse problema dentro de campo no ataque já, porque o Fluminense, na minha visão, pelo menos, Fábio, não tem um substituto à altura do Arias. Então, eu acredito que nos próximos dias, né, vai ser um grande desafio para o treinador encontrar uma formação que consiga fazer o Fluminense converter as chances criadas em bons ataques com mais objetividade. Afinal de contas, o Fluminense finaliza muito, mas são muitas longe do gol ali do goleiro adversário. O Fluminense está buscando soluções, está de olho no Lucas Ribeiro, brasileiro do Mamelodi Sundowns, que enfrentou até o Fluminense na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, mas precisa encontrar uma solução para quarta-feira, para o próximo fim de semana do Campeonato Brasileiro, para o jogo da volta com o Internacional. O Renato tem tentado, Matheus, fazer algumas trocas, né? Voltou a utilizar o esquema com 3 zagueiros contra o São Paulo, mas o time foi presa fácil. São Paulo mandou no jogo e o Fluminense foi o que você falou, finaliza, mas no alvo, que é o que interessa, né? Na famosa casinha, né? No gol. Apenas uma bola. O Palmeiras foi muito mais efetivo, né? E no domingo, por exemplo, o São Paulo mandou no jogo. E ontem, Fábio, no domingo, na verdade, né, contra o São Paulo, realmente, foram 7 finalizações do Fluminense contra o São Paulo, e de novo, só uma no gol. Ou seja, o goleiro do São Paulo praticamente não trabalhou, não foi uma bola assim tão perigosa, né? Então, o ataque do Fluminense realmente está passando por maus bocados, e ainda teve o clássico Fla-Flu contra o Flamengo, foram Foi 6 finalizações, e o Fluminense só acertou 2 no alvo. Então tá com muita dificuldade de criar objetividade lá na frente quando é para botar a bola na casinha. As esperanças de gol é o Germancano, sempre da equipe do Fluminense, mas vai passando por maus bocados aí o time treinado por Renato Gaúcho, que vai reencontrar o adversário, como você falou, da final da Copa do Brasil de 92, né? Naquela oportunidade, o Fluminense venceu no Maracanã por 2-1, gols do Wagner e do Ézio, e na volta, o Caico fez o gol, né? O Caico fez o gol do Internacional. Na volta lá no Beira-Rio, o Célio Silva, no fim do jogo, ali aos 43 minutos de jogo, marcou para o Internacional 1-0. Só que naquela época a Copa do Brasil ainda tinha aquele chamado gol qualificado fora de casa. E como o Fluminense tinha levado um gol do Internacional, o Inter conseguiu se sagrar campeão naquela oportunidade da Copa do Brasil, garantindo o título colorado, né? E agora a gente tem 2025, né? De novo o reencontro dessas duas equipes. Não é numa final, mas é claro que nas oitavas vale muita coisa da Copa do Brasil. E complementando essa sua história, que é muito legal da gente sempre relembrar, o árbitro era José Aparecido de Oliveira, que marcou o pênalti após uma falta sofrida pelo Pinga, né? Já no final do jogo, mas muitas polêmicas ao longo da partida e tal. E a curiosidade é que o voo de volta dele era o mesmo voo do Fluminense. Você acha que os jogadores deixaram? Nenhuma chance. Pois é, e é futebol, né? E é final de Copa do Brasil, né, Fábio? Venhamos e convenhamos, né? É jogo para pouco pirão. Rapaz, mas agora vale a passagem para a fase quarta de final. Não tem mais esse critério, já há alguns anos a Copa do Brasil não tem um gol qualificado, né? Como a gente estabelece na indicação. Agora é quem vencer, somou 3 pontos num jogo, empatou o outro, 4 pontos, quem fizer mais pontos leva. Se empatar na pontuação, vai para o saldo de gols. Empatou no saldo de gols, venceu por 2-1, perdeu por 2-1,
pênalti. E aí é emoção. Quando a gente não está envolvido na partida, eu me amarro. Quando é meu time, eu já não curto muito não, porque aí o nervosismo aumenta. Matheus, bom demais esse pré-jogo aqui, Internacional e Fluminense. Voltamos numa próxima, hein? Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau, Fábio. Só para trazer mais um detalhe, né? O Boa. Fluminense vai ter que trabalhar muito para poder derrotar o Internacional jogando no Beira-Rio, porque o Inter só perdeu 2 jogos em 18 partidas dentro de casa. Para o Palmeiras e para o próprio Fluminense, né? Que venceu na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando lá no Beira-Rio. Gols do Kevin Serna e do Paulo Baia. Então o Fluminense tenta repetir essa dose aí na Copa do Brasil, mas vai ter muito trabalho, já que o Inter está bem arrumadinho. Um grande abraço. Não, tá organizadinho. Grande abraço para você, Matheus, e a todos que estão acompanhando com a gente. Ponto final nesse nosso pré-jogo, mas a gente volta sempre com muito pré-jogo da Copa do Brasil, porque agora chegou a fase do mata-mata, os gigantes vão se encontrar, tem cada clássico e todos passam na Flash Score. E também no nosso aplicativo, pinta no cantinho da tela, é o QR Code para você baixar, é de graça, é muita informação na palma da sua mão. Copa do Brasil é aqui, na Flash Score. Tchau, tchau.